Olá meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso quarto dia da 12ª caminhada de oração. Hoje é sábado, dia 17 de setembro de 2022. Nós estamos falando sobre a vida, meditando sobre vida, sobre entregar, confiar, esperar. E o tema de hoje, no quarto dia, é colecionando pérolas. O texto-chave vai estar em Mateus, capítulo 13, do versículo 44 ao 46, e vamos ler outros textos também. Então, irmãs, muito feliz que eu estou aqui nesse sábado. Quem já me conhece sabe que eu amo esse dia. Primeiro sábado que eu estou em casa depois de tantos dias, depois de quase 2 meses. E eu estou muito feliz de estar aqui nesse sábado com esse gostinho de outono, que esse ventinho fresco já está anunciando a chegada do outono. E nós temos falado sobre vida, né? Nós ponderamos sobre a vida no primeiro dia, falamos sobre o sono da morte. Ontem falamos desse rio de água viva, esse rio que destrói toda essa morte em nós, esse rio que nos faz nos tornar uma fonte de água viva, e essa fonte de água viva ela jorra e ela dá vida a nós mesmos, né? Ela nos sustenta, ela nos rega a nossa vida, e também a gente pode abençoar outras vidas. E eu falei que aprofundando nessas águas, deixando-nos levar pelas águas do rio de Deus, é que nós vamos mergulhar mais fundo e vamos encontrar pérolas. Então hoje eu quero falar sobre pérolas, colecionando pérolas. Só que eu quero só dar uma recapitulada no rio de Deus, que ele há processos, né? Há processos da água até o tornozelo, até o joelho, até os lombos. Há um processo de aprendizado, há um processo de profundidade no relacionamento com o Senhor. Mas quando nós nos rendemos, como eu tenho falado, de entregar, confiar, esperar, e essas 3 coisas, quando nós vamos nos entregando, confiando, esperando, a gente aprende a se render. E foi isso que eu aprendi muito, muito peculiar nesse último ano e 8 meses, a me render. E quando eu me rendi, que eu deixei esse rio me levar, e agora eu tenho brincado com algumas amigas minhas que depois dessa experiência do barquinho, de ser levada pelo rio de Deus, eu não quero outro transporte que não seja ser guiada pelo rio de Deus, porque é muito tremendo quando você deixa o rio te levar, e aonde ele passa, ele vai trazendo vida. Você vai parando, porque Deus quer que você pare, porque o rio é dele, o barco é dele, né? Ele que está conduzindo todas as coisas, e quando você para, é para propósito, é para gerar vida. Então eu amei essa experiência gloriosa, e eu gostaria que vocês também vivessem de ser guiada pelo rio de Deus todos os dias da sua vida. Então vamos ler Mateus para a gente entrar. Eu quero falar sobre a pérola hoje, e colecionando pérolas. Nós precisamos aprender a colecionar pérolas na nossa vida, né? E eu quero falar sobre a pérola. Então o primeiro texto, Mateus capítulo 13, versículo 44 e até o 46, fala assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto num campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordando de alegria, ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Isso é uma parábola. Agora eu vou ler a outra, que é continuação, mas é uma parábola diferente, porém no mesmo sentido. Então no versículo 45 fala assim: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Ele, tendo achado uma pérola de grande valor, ele vende tudo o que possui e a compra. Primeira coisa que nós temos que entender sobre pérola é entender o valor da pérola, né? Nós já fizemos caminhada aí que falou de pedras preciosas, da importância das pedras. Nós vemos que lá em Apocalipse, né, o Senhor fala da cidade Nova Jerusalém, que ela é composta de várias pedras preciosas. É importante as pedras preciosas no reino do Senhor, né? Ele nos compara a uma joia, né? Ele fala que a mulher sábia é como uma joia, mas eu quero falar da pérola.
E então a primeira importância é valorizar a pérola. É ser esse homem que encontra a pérola e está disposto a pagar o preço que for para ter aquela pérola, que o reino dos céus é assim. Assim somos nós com o reino de Deus. Nós temos que valorizar todo o reino do Senhor, valorizar toda a palavra dele, valorizar aquilo que ele tem trazido sobre nós, buscar ser sensível para entender o que ele está fazendo na nossa vida. Vamos ler Apocalipse 21, 21. Apocalipse 21, 21 fala dessa estrutura da Nova Jerusalém, como eu estava te falando, e aí fala fala que vai ter 12 portas, né? 21, 21 fala, as 12 portas são 12 pérolas, cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro como vidro transparente. Então a pérola, ela está presente no reino de Deus, né? Ela simboliza o reino de Deus, a valiosidade que é as coisas de Deus. Ela está presente, ela vai estar presente fisicamente, porque aqui está falando que as portas da Nova Jerusalém que vai descer do céu, elas são 12 pérolas, cada uma pérola. E esse número 12, ele está inserido na caminhada de oração. É o que eu falei, é um tempo de governo, né? Um governo eficaz. Deus está nos ensinando isso, irmãs. Não, isso aqui não é só devocional ou uma palavra, mas é um puxar da nossa vida, de ponderar e ver. Eu preciso ir mais fundo. Então hoje você precisa avaliar a que ponto eu estou desse rio de Deus. Eu estou com as águas só no tornozelo? Eu estou acostumada só a ir na igreja, fazer uma campanha, receber uma oração, ouvir um louvor? Eu estou com as águas no joelho, né? Eu já quero um pouco mais, eu quero ler, eu quero conhecer. Ou eu já estou com as águas nos lombos, que me faz já perder um pouco o equilíbrio, né, com Deus. Se eu me libero um pouco mais, eu já sinto que as águas querem me levar, ou eu já estou no ponto de deixar essas águas me levar e mergulhar fundo, e eu estou disposto a encontrar pérolas. Então, o reino de Deus, você vai ter o tanto que você busca, você vai ter o tanto que você deseja, você vai ter o tanto que você paga o preço, você vai ter o tanto que você valoriza. Então, a primeira coisa é valorizar pérolas. Você tem que valorizar pérolas, dizer, Senhor, eu quero pérolas. E quando nós mudamos de fases da nossa vida, a gente compreende que a gente vai compreendendo que a gente começa a valorizar algumas coisas, né? Cada fase da nossa vida, a gente começa a valorizar e entender o valor de uma pérola. Então, o que é essa pérola? O que a pérola significa? Olha, para mim, que eu coloquei aqui para nós nesses dias de caminhada, a pérola, quando você olha para uma pérola, o que você imagina? O que ela lembra você? Para mim, eu acho que ela significa feminilidade. A pérola significa nosso tempo. A pérola significa as nossas palavras. A pérola significa nossa nobreza. A pérola significa nossa excelência, as nossas qualidades. A pérola, ela é o reino de Deus. A pérola, ela é as revelações que Deus nos dá. E a pérola é sabedoria também. Então, quando você começar a valorizar essas coisas, e cada época da nossa vida, cada fase, ela vai nos levar a encontrar essas pérolas, né? E todas nós sabemos, né, irmãs? Eu não vou entrar aqui muito no assunto de pérola. Todos nós sabemos que a pérola, ela é formada pela dor do desconforto da ostra, né? A ostra é um molusco ali vivo e ela sofre esse desconforto de alguma areinha que entrou ali dentro, qualquer coisa que entrou ali que não faz parte do universo ali da ostra, que vai machucando a ostra e ela vai tentando se adaptar, ela vai tentando se alinhar com como é que eu vou viver com isso aqui dentro, e ela vai lutando e aquilo vai produzindo uma pérola, né? E então a pérola, ela é produzida por causa de um desconforto. E assim é na nossa vida. Cada fase da nossa vida,
a gente tem que entender que a gente produz pérolas. As nossas lutas, irmãs, as nossas dificuldades, os nossos desafios têm que produzir algo bom em nós. Você tem que olhar para cada luta da sua vida e descobrir pérola, descobrir, né? Aqui está falando em Mateus que um homem caçador de pérolas, ele encontrou uma e ele resolveu, vou pagar o preço. Então, quando você estiver passando por uma luta, você tem que olhar para aquela luta, né? Por exemplo, uma luta que exige muito da sua paciência. Então, o que Deus quer te entregar? A pérola da paciência. Uma luta que te exige muito amor, né? Você tem que ter muito amor, muito amor com aquela pessoa. Você tem que aprender a amar, você tem que aprender a perdoar. Deus quer te entregar a pérola do amor. Uma luta que te exige confiança, que te exige vencer o medo. Quais são as suas lutas? Você tem que começar a olhar para a luta e enxergar uma pérola atrás daquela luta. Porque é isso que Deus quer fazer conosco. Mas para acontecer isso, para você chegar nesse nível, a primeira coisa é valorizar a pérola. Você tem que valorizar a pérola. Falar, a pérola do amor é importante. Então, o que eu estou passando, não importa como vai ser, não importa o quanto eu vou sofrer, não importa o quanto eu vou chorar, eu vou permanecer firme, eu vou estar disposta a pagar o preço para eu alcançar essa pérola que Deus dá, porque tudo na vida tem uma recompensa, irmãs. Deus é um Deus recompensador. A Bíblia fala assim, Deus é galardoador daquele que o busca. Não tem como a gente passar por nada que a gente enfrenta sem receber um galardão do Senhor. Se você estiver com o coração buscando, se você te valorizar. Se você passar por algo e não aprendeu, não alcançou pérola, é porque você não soube passar pelo negócio. Ou você não valorizou, ou você não deu importância, ou você só focou em sair daquela luta. Mas se a gente começar a valorizar as pérolas que estão por trás das nossas dificuldades, aí sim você vai ver Deus mudando a sua história de uma forma surpreendente. As lutas não vão mais te amedrontar, as lutas não vão ser mais o foco da sua vida, das nossas vidas. Nós vamos, quando vier uma luta, nós vamos olhar e vamos falar, há uma pérola aqui e eu vou vencer porque eu valorizo aquilo que Deus traz diante de mim. Então, eu coloquei aqui o que eu acho que é pérola, né? Pode ser o seu tempo, pode ser a sua palavra, pode ser aquilo que Deus quer te entregar. Então, as dificuldades é que geram essas pérolas. Então, aqui Deus, ele quer nos exibir como uma linda pérola de valor brilhante, porque nós somos pérolas preciosas que fazemos parte do tesouro do rei, né? Do baú de joias dele. Nós somos pérola preciosa. Quanto mais, nós já fizemos devocional sobre isso, irmã, de montar o nosso colar de pérolas, né? E agora Deus está falando mais profundo sobre as pérolas, porque a caminhada, Deus vai nos dando porções e vai crescendo e vai nos levando mais fundo. Então, naquela época, ele falou de montar um colar e agora ele fala sobre a gente valorizar essas pérolas para a gente ir mais fundo. Então, que pérola é essa que Deus quer falar conosco, né? Eu quero ler aqui Cantares. Cantares fala assim, Cantares 4:9 fala assim, arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Por que o rei está dizendo que a pérola do colar desta mulher, que significa a igreja, que representa nós para Deus, por que essa pérola chamou a atenção do rei? Por que essa pérola arrebatou o coração dele junto com o olhar dela? Porque eu acredito que quando nós valorizarmos aquilo que vem diante de nós, valorizarmos a pérola que está atrás daquela dificuldade e fazer o que está em Mateus, valorizei o campo,
vou pagar o preço, vou comprar, vou adquirir essa pérola. Eu acredito que as pérolas que nós valorizamos, que é o próprio Pai que nos dá, essa pérola que arrebata o coração do rei. É quando Deus olhar para nós e falar, tá aí uma filha que não foge da luta, tá aí uma filha que valoriza o que eu vou ensinar para ela nessa dificuldade que está vindo até ela. Não que Deus, irmãs, tenha prazer de ficar trazendo dificuldade diante de nós. Ele não tem esse prazer. Ele quer que a gente cresça, ele quer que a gente seja filhas alinhadas, mas é a própria vida. Nós estamos nessa terra. Nós estamos nessa terra e estamos sujeitos a tudo, né? Ou às vezes o nosso coração está saindo fora da linha que o Senhor tem para nós e vem as dificuldades, nós temos que enfrentar. Então não é que mas a vida cristã tem que ser assim, Deus tem prazer em fazer isso com a gente. Não, mas a gente tá exposto a isso. É a vida, né? A gente está exposto a dificuldades de relacionamento, né? A gente está exposto a uma dificuldade no casamento, as fases do casamento mudam, as exigências do casamento mudam, as exigências da maternidade mudam. Você não pode ser a mesma mãe de uma adolescente, você não pode ser a mesma mãe que você era de um bebê. A exigência muda, mas é a fase da vida, não é que Deus quer que a gente sofra, não é que Deus fica trazendo prova para a gente, não, é a vida. Só que Ele usa todas as coisas, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né, daqueles que são chamados por Ele. Então, assim, é a gente começar a valorizar, parar de olhar para o problema, se sentir vítima, sentar, chorar e contar para essa e contar para aquela, e porque olha o tanto que eu sofro e olha a dificuldade, é o que pérola eu tiro desse negócio aqui. E quando a gente começar a fazer isso, a gente vai vencer muito mais. E eu quero falar uma coisa que é interessante. A gente quer muito as pérolas, né? A gente quer as pérolas, a gente quer a glória, mas só vai ter pérola quem tem intimidade com as águas. Só conquista pérola quem tem intimidade com as águas do rio de Deus. Porque essas pérolas estão no mais profundo. Essas pérolas estão no mais profundo. E é na sua intimidade com Deus, é no seu render com Deus, é que você vai ter a capacidade de enxergar a boa pérola que está ali por trás de tudo isso. Bom, eu quero ler agora alguns provérbios, porque como eu falei, depois que você começar a entender e que você valorizar as coisas na sua vida, eu ouvi uma frase esses dias e eu achei interessante e eu quero falar para vocês. Nós precisamos valorizar a narrativa da nossa vida. A narrativa da nossa vida, a nossa história. Nós precisamos valorizar isso. Porque se nós não valorizarmos a narrativa da nossa vida, nós não vamos conseguir abraçar o propósito de Deus. Então a pérola, ela só é conquistada para quem tem intimidade com a água, para quem não tem medo de água. Água no espírito, né? Não necessariamente no natural. Eu não sou muito fã de água no natural. Eu gosto de água, mas eu não sou uma pessoa que nado bem, que se joga na água, que é louca com água. Mas não tem nada a ver o seu natural com o seu espiritual aqui nesse medo de água, né? Estou dizendo das águas de Deus. Nós não podemos ter medo das águas, né? Ontem eu disse do rio de Deus invadir a nossa vida, a nossa casa. E às vezes a gente pode ficar com medo, mas o que ele vai mexer? Qual estrutura ele vai mexer? Porque as águas de Deus, quando vêm, irmãs, as águas, elas não vêm para destruição, elas são violentas, né? Ela tem um poder muito forte. Mas aquilo que tiver fora do lugar pode cair. Aquilo que tiver sujo pode sair, né? Ele vai limpando tudo. E às vezes a gente tem medo do que ele vai mexer na nossa vida, do que vai exigir de nós. E por isso a gente não mergulha em águas profundas. Então depois que você começa a entrar, que você começa a valorizar as pérolas, você vai virar uma colecionadora de pérolas, né, daquelas que você venceu. Você já vai começar a olhar cada problema com gratidão. Nossa, Senhor, obrigado por aquele problema financeiro, porque foi Ele que me fez mudar de vida, foi Ele que me fez enxergar, né, o valor do meu trabalho, foi Ele que me fez melhorar minhas finanças. E aí você vai começando a valorizar a você mesma, as suas qualidades, porque nós precisamos enxergar as nossas qualidades.
Nós somos muito boas em enxergar os nossos defeitos. Mas e as suas qualidades? Não, eu venci. Eu fui perseverante junto com o Senhor, com o Espírito Santo. E você vai começando a valorizar as suas palavras, né? Você vai começar a reter as suas palavras, não vai ser para qualquer um. Então eu quero ler alguns textos sobre isso para a gente ir finalizando. Mateus capítulo 7, no Mateus capítulo 7, no versículo 6, que todo mundo conhece esse texto, fala assim: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Olha só que interessante, né? Quando nós começarmos a colher as nossas pérolas, a gente não pode sair por aí jogando as nossas pérolas aos porcos, né? Aos cães, porque são coisas que você conquistou. Então, se você conquistou a pérola do amor e de repente a pérola do amor você venceu, você conseguiu amar aquela pessoa difícil, aquele inimigo, né? Conseguiu arrancar amor da onde não tinha, conseguiu fazer fluir. Aí, de repente, mais lá na frente, a gente passa por uma outra luta em relação ao amor, e se a gente não for perseverante, a gente joga as nossas pérolas aos porcos. Então, começa a valorizar a sua vida, irmã. Começa a valorizar a sua feminilidade. Começa a valorizar a sua excelência, a sua nobreza. Nós vimos aí a perda da rainha, né? A perda da rainha da Inglaterra. E uma mulher impecável, né? Uma mulher discreta, uma mulher que teve uma vida aparentemente muito boa, mas ela sabia se posicionar, se valorizar a sua presença. Nós precisamos valorizar nós mesmos, sabe, irmãs? Começar a retirar tudo aquilo que tem roubado as nossas pérolas. Começa a criar seu arsenal de joias preciosas conquistada no reino do Espírito. Então, eu quero ler alguns provérbios aqui para dar umas dicas daquilo que nós precisamos valorizar. Então, Provérbios 20, versículo 15, fala assim: há ouro e abundância de pérolas, mas os lábios instruídos são joias preciosas. Então, aqui está dizendo que pode ter ouro e muita pérola, mas um lábio que fala instruído, que sabe o que fala, que tem domínio do que fala, que tem prudência, isso é muito melhor, né? É como joia preciosa. Valorize o seu falar, sabe? Não fica jogando palavra ao vento, não, irmãs. Não perca suas pérolas que Deus está te entregando, não. Não fica com muito blá, 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 com muito falatório, batendo na mesma tecla, cobrando de pessoas que não muda, sabe? Você está se desgastando, você está perdendo as suas pérolas. O Senhor falou que com uma só pérola do seu colar você me arrebata. Você acha que nós, com uma boca maldizente, com uma boca que fica cobrando do marido, cobrando do filho, cobrando não sei de quem, cobrando coisa que nós não podemos mudar, nós vamos arrebatar o coração do rei com esses lábios dessa forma? Então, assim, valorize suas pérolas, sabe? Toma uma postura de filha, toma uma postura de realeza. Nós somos filhos do rei. Você acha que a rainha batia a boca com as pessoas? Você sabe que a rainha, ela teve muita rixa com a Lady Di, né? Com a princesa Diana. A princesa Diana era uma mulher elegante, ajudou muito e tal, mas eu vi esses dias algo que eu achei interessante, que por que, né, ela disse que ela demorou a pronunciar quando a Diana morreu, mas ela disse assim, olha, a Diana era uma mulher incrível, né, ela era uma mulher bacana, mas o meu problema com ela é que ela não era discreta, ela gostava de se expor e isso não batia com a rainha. Eu achei isso interessante, né? E é verdade, felizmente a Lady Di acabou, se expôs o casamento dela, expôs as traições, lógico, né? Ia vir à tona. Eu tô dizendo que ela dava entrevista, falava disso, falava daquilo. Mas olha só que interessante, tome posição da sua realeza. Não fique batendo boca com porco, não, irmã. Fique batendo boca com aquele parente que gosta de blá, 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 que gosta de fofoca, sabe? Se tem uma postura mais de realeza. Deus está entregando pérolas para nós porque nós somos filha do rei. E Ele quer que nós sejamos adornadas com as pérolas preciosas. Se refine,
sabe? Numa dessas partes de olhar para a sua vida, avaliar a sua vida, se você está queimando com propósito, começa a se refinar. Começa a se refinar. Quem com porco mistura, farelo come, né? As pessoas gostam muito de fazer show, essas pessoas barraqueiras, essas pessoas gostam muito de fazer show porque tem plateia. O dia que você não fazer parte de circo, de plateia de circo, você vai ver como a sua vida vai melhorar. Começa a pedir ao Senhor isso. Senhor, eu quero ser uma pessoa que valorize pérolas. Não estou dizendo para você ser uma pessoa arrogante, metida, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo para que você se retire daquilo que não te conduz à realeza, não te conduz à pérola, não te conduz às águas profundas. Vai se retirando aos pouquinhos. Vamos lá para Provérbios 13, 14, fala assim: o ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços de morte. Então, a pérola, a fonte de água viva, está tudo ligado. Deus vai entregando conforme você vai crescendo, conforme você vai querendo. Então, aqui está dizendo que o ensino do sábio é fonte de vida, para que se evite laço de morte. Você quer evitar laço de morte? Você quer evitar confusão? Você quer evitar... porque tem problemas, irmãs, são provações. Eu já falei disso várias vezes, a diferença de provações e problema que a gente caça com a nossa própria mão. Né? Agora, o problema com laços de morte, problema que vai trazer destruição para a sua vida, às vezes por falta de uma sabedoria. Aqui está falando, o ensino do sábio é fonte de vida. Nós precisamos ser fonte de vida, nós servimos um Deus sábio. Então, por que não chegar diante desse Deus maravilhoso, poderoso, que é o seu pai, que é o seu amigo, que é o seu marido, que é tudo que você precisa, e começar a caminhar junto com ele e falar: Pai, me ensina para que jorre vida. Outro provérbios que eu quero ler, Provérbios 10, versículo 11, fala assim, 10, 11, fala assim: a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Eu acho que para a gente começar a valorizar pérolas, nós precisamos avaliar os nossos lábios. Nós vamos ter que mudar esse contexto do que a gente fala, de como a gente age. Então, a mensagem de hoje é sobre isso, valorizar as pérolas que estão por trás das dificuldades, das provações. Não olhe mais as suas provações com sensação de derrota, como que vai ser, eu não sei como vai ser, aí já entra em desespero, aí já entra em insônia, aí já entra com tristeza profunda, que já vira uma depressão, que já vira um estresse, um síndrome do pânico, e quando você vê, aquilo te consumiu, sendo que se você olhar e dizer, a Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, começa a usar a sua boca, e isso vai ser outro devocional, que eu vou falar dessa importância da gente usar a nossa boca para a nossa própria vida, porque aqui falou que a boca, o ensino do sábio, né? O ensino do sábio é fonte de vida. Nós precisamos ser sábias e trazer essas coisas para a nossa vida. Então, avaliando a nossa vida, para finalizar, começa a olhar os seus problemas como se tivesse uma pérola ali para você recolher. E você vai ver como que Deus vai começar a te levar a lugares altos. E começa a olhar para você e resignificar a sua vida, porque Deus está chamando um exército de mulheres com excelência. Com excelência. Um exército de mulheres que ela é forte no espírito, que ela tem sabedoria, que ela tem discernimento, mas que ela é nobre, ela é feminina, ela é delicada, ela sabe ser delicada, ela sabe o tempo certo, ela sabe valorizar o seu tempo. Não deixe as pessoas roubarem o seu tempo. O tempo que você devia estar produzindo pérola, o tempo que você devia estar avaliando a sua pérola, avaliando o lugar que você vai comprar aquele campo, porque ali tem um tesouro, você está deixando o roubar. Quando nós perdemos nosso tempo com discussões que não valem nada, discussões que não nos levam a nada, né? Conversas, tentando explicar coisas para a gente que não quer saber, para a gente que não está afim de entender o que você está falando. Começa a valorizar o seu nível de filha do rei. E esse devocional da pérola, irmãs, ele foi muito especial para mim, porque, como eu disse para vocês, eu comecei
a ser guiada pelo rio de Deus, né? Pela graça, misericórdia, bondade, ele me levou ali no Havaí. E como tinha 10 anos que eu não ia no Havaí, a primeira vez que eu fui no Havaí, há 10 anos atrás, nós fizemos um tour, assim, que a gente nem estava esperando. O hotel conduziu a gente num tour dentro de uma joalheria que é muito conhecida lá no Havaí, muito famosinha, por você comprar uma pérola tirada da ostra ali na hora. Você pega uma ostra, a pessoa abre e tá a pérola. E era só um tour para a gente conhecer isso, né? Que é uma joalheria famosa. E aí, na época, a gente acabou comprando essa pérolazinha. Não é muito caro, é até barato, porque lá, né, tem a criação de pérolas, então. Mas é uma pérola original. E eu fiquei fascinada com aquilo naquela época. Só que há 10 anos atrás eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje espiritualmente sobre a pérola, assim, né? Então eu comprei só para minha filha, ela tinha 6 anos, comprei. Coloca no pingentinho com a florzinha tem a florzinha que é o símbolo do Havaí, então coloca essa pérola embaixo. E quando Deus começou a falar comigo de rio, de água, de pérola, Deus colocou no meu coração, porque, como eu disse para vocês, uma luta que eu passei de 1 ano e 6 meses, né? E eu passei de uma forma diferente, porque já tem alguns anos que eu comecei a entender que Deus nos entrega presentes, Deus nos entrega tanta coisa depois que nós vencemos uma luta. Então, hoje em dia, a luta para mim não adianta. É lógico que eu sou humana, eu vou chorar, vou desesperar, às vezes vou ficar triste, mas eu já olho e falo, epa, vem bênção depois disso aí. Então, nessa luta, Deus falou para mim, no meu coração, dessa vez você vai comprar para você também, né? Eu não ia ficar no mesmo hotel, não sabia como era esse tour, porque eu nem imaginava que a primeira vez que a gente nem sabia, estava levando para um tour de uma coisa lá e caímos dentro da joalheria. Então eu falei, onde é essa joalheria? Como que é? E eu senti, você vai comprar essa pérola para você, porque essa pérola ela é espiritualmente, você vai receber a pérola da vitória desse 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses, não lembro mais, que você venceu. Tá para vencer, estava bem pertinho de entregar, Deus estava bem pertinho de me entregar essa vitória, e você vai ter fisicamente essa pérola. Então, eu quero deixar para vocês aqui um videozinho que eu gravei da pessoa abrindo a pérola, abrindo a ostra e tirando a pérola. E aí eu comprei para mim e foi incrível, incrível. E essas coisas, irmãs, que eu vivo assim, é porque o Senhor, ele tem prazer em se revelar quando você valoriza a pérola, quando você valoriza as coisas que Deus quer. É lógico que Deus falou comigo de pérola em 2013, 2012, e eu tive um colar de pérolas, já preguei sobre isso aqui também, mas era uma pérola, um colar simples, né, uma bijuteria. E dessa vez eu comprei essa pérolazinha e fiquei muito feliz e eu quero compartilhar isso com vocês. Então, que esse devocional desperte em você a valorizar aquilo que Deus tem. Não importa a luta que a gente passa, irmãs, Deus está nos vendo. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso guerreiro, Ele é tudo que nós precisamos. Você não está sozinha. Por mais que a gente chore, por mais que a gente possa passar por situações, hoje em dia, as lutas maiores das pessoas, quando você vai olhar, são lutas emocionais. É um sentimento de abandono, é um sentimento de tristeza, que nós vamos falar disso um pouquinho, talvez mais para frente, porque a vida é aquilo que eu falei. Vida é respirar, vida é sentir. Quando você respira e sente, você cria memória. E quando você vai ver as maiores lutas das pessoas, são memórias. Memórias ruins, sentimentos ruins, que foi entulhando o poço de água viva, e aí você perde a vitalidade, né? Mas você não está só. Deus quer te tirar desse sono da morte, dessas águas sujas, desse lamaçal, para te colocar em rios de água viva, para que você flua e viva coisas sobrenaturais, mesmo na terra. Mesmo na terra, nós podemos viver e ver o sobrenatural. Então, essa experiência da ostra foi incrível. Incrível, e eu queria deixar o videozinho para vocês verem como que abre e tira a pérolazinha ali de dentro, tá bom?
Um beijo, fiquem com Deus, tenham um bom final de semana, descansem. A canção que eu vou deixar hoje fala sobre águas, né? Nós ainda vamos estar falando disso, assim, desfrutando desse mover das águas. É uma canção bem linda, eu fiquei entre deixar ontem e hoje, mas vou deixar hoje. E que você valorize as suas pérolas. Não dê pérola aos porcos. Não dê as suas qualidades aos porcos. Mais pra frente eu vou falar também, irmãs, que a gente está falando da lamparina, né, da gente estar aceso e nós estamos gastando tanto tempo assim, brigando com quem está apagado, ao invés da gente resplandecer a nossa luz para que a gente consiga tocar o outro e acender o outro. Se você continuar brigando com quem está apagado, ao invés de você ajudar, você também vai apagar o brilho de Deus na sua vida, você vai apagar o fogo de Deus na sua vida. Essa é a palavra de hoje, fiquem com Deus, em nome de Jesus, amém. Pai, eu quero te agradecer por esse Shabat, por esse dia especial. Tu és santo, não há outro além de ti que reina sobre nós. Tu és um Deus que tem prazer na vida das suas filhas. Tu quer encher as nossas caixinhas de joias. Tu quer colocar em nós colar de pérola. Tu quer nos exibir como pérolas preciosas, que nós venhamos valorizar as pérolas que o Senhor traz diante de nós. Pérolas da tua palavra, pérolas de vida, pérolas que o teu filho morreu ali na cruz para conquistar por nós. O teu sangue, a vida eterna, o céu e todas as armas que o Senhor tem depositado em nós. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Eu amo o Senhor de todo o meu coração e eu desejo que esse fogo do amor espalhe para todas essas mulheres. Em nome de Jesus, amém.